Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que ótimas. Mais uma vez estamos aqui para uma segunda aulinha, dessa vez falando um pouquinho sobre o sistema de juizados especiais. Na verdade, não propriamente o sistema dos juizados, e sim os procedimentos recursais que são estabelecidos por esse sistema regente dos juizados especiais, composto pelas leis 9.099 de 95, 10.259 de 2001 e 12.153 de 2011. Essas leis juntas instituem os chamados juizados especiais cíveis. A gente vai ter a parte penal também instituída pela lei 9.099, mas não vamos tratar dela aqui, né, já que nos cabe apenas falar de processo civil, logo das demandas cíveis de pouca complexidade que são recebidas, né, pelo sistema dos juizados especiais. A Lei 9.099, pessoal, vai instituir o chamado juizado especial cível no âmbito estadual, regulamentado pelos estados, que, segundo o artigo 3º dessa mesma legislação, tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor da causa não exceda 40 salários mínimos, as enumeradas no artigo 275, parágrafo 2º do antigo CPC de 73, as ações de despejo para uso próprio e as ações possessórias sobre bens imóveis cujo valor não exceda também 40 salários mínimos. Além disso, também é possível se processar junto aos juizados especiais estaduais as execuções fundadas em título executivo extrajudicial cujo valor também não exceda 40 salários mínimos. Ok, pessoal? O juizado também tem competência para tratar de questões que envolvam pessoas físicas capazes, excluídos aí os cessionários de pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedoras individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, as pessoas jurídicas qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, no termo da lei, e as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos da lei 10.194 de 2001. Só podem, portanto, litigar no âmbito do juizado especial demandas ajuizadas contra e por pessoas que sejam capazes. Ok, pessoal? Logo estão excluídas da competência do juizado ações que tratem de interesse de incapaz. Também estão excluídas da competência do juizado especial estadual as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, né, execuções fiscais, demandas que envolvam o interesse da fazenda pública, porque aí a gente vai ter um sistema de juizado especial que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, excepcional, e as demandas relativas a acidentes de trabalho, a resíduos, né, que venham a ser percebidos depois da morte de alguém, demandas relativas a estado e capacidade de pessoas, ainda que elas tenham cunho patrimonial, como é o caso, por exemplo, de inventário, né? E um dos enunciados do FONAGE ainda exclui do sistema dos juizados especiais os chamados procedimentos especiais, que são procedimentos específicos previstos na legislação processual civil para tratar de determinados direitos materiais, né, instituídos a partir lá do artigo 539 até o 771. Consignação em pagamento, embargo de terceiro, inventário e partilha, divisão e demarcação de terras, ação de exigir contas, dentre outras, bens dos ausentes, interdição, dentre outras ações que têm procedimento especial instituído em lei e estão excluídas da competência do juizado especial
regido pela Lei 9.099. Também, como dentro do sistema instituidor e regente dos juizados especiais, a gente vai encontrar a Lei 10.259, de 2001, que trata dos chamados juizados especiais cíveis federais, né? Ela também tem a parte criminal, que também não nos compete aqui, como já foi abordado, e essa legislação vai instituir a competência do Juizado Especial Federal para tratar de demandas de competência da Justiça Federal, portanto, aquelas regidas pelo artigo 109 da Constituição Federal, cujo valor da causa não exceda 60 salários mínimos. Então, percebam que a competência do Juizado Especial Federal ela vai um pouquinho além do Juizado Especial Estadual, né? Que é de 40 salários mínimos, cujo limite é de 40 salários mínimos. O artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 10.259, ele vai colocar algumas exceções à competência dessa legislação, portanto, situações em que a competência do Juizado Especial Federal está excluída. Que situações ou que hipóteses são essas? Por exemplo, não existe competência do Juizado Especial Federal para apreciar ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação de terras, ações populares, execuções fiscais, de improbidade administrativa, demandas que envolvam interesses difusos ou coletivos ou individuais homogêneos, ainda que o valor dessas demandas esteja dentro do limite de 60 salários mínimos. Isso porque a gente está diante aí de procedimentos especiais que vão ser regidos por legislação própria. Então, ainda que esses procedimentos sejam movidos em face da União ou de suas pessoas jurídicas, membros da administração pública indireta, essas ações não poderão tramitar junto ao Juizado Especial Federal. Ações que envolvam também bens imóveis da União, de suas autarquias ou pessoas públicas ou fundações federais, também estão excluídas da competência do Juizado Especial Federal, assim como ações que tratem de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo de natureza previdenciária ou que discutam lançamento fiscal. Por fim, a última exclusão que a legislação coloca é a seguinte: as ações que vão ter por objeto a impugnação de pena ou de demissão que é imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares que eventualmente sejam aplicadas a militares também não podem ser discutidas por meio de demandas ajuizadas no Juizado Especial Federal, ok? Para essas demandas existe jurisdição especializada e, no caso de processo administrativo disciplinar, se deseja discutir a legalidade das medidas impostas por ele, a gente vai ter a justiça comum, no caso a federal, né? Sem ser o sistema do juizado especial, que é um sistema instituído para resolver demandas de pouca complexidade. Ok, pessoal? Já a Lei 12.153 de 2009, me penitencio aqui porque eu falei 2011 inicialmente, né? 2009, 12.153 de 2009, institui o chamado Juizado Especial da Fazenda Pública, que, segundo o artigo 2º dessa legislação, é criado para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos. Então, aí a gente tem o mesmo limite de valor de causa do Juizado Especial Federal, são 60 salários mínimos, ok? Bom, da mesma forma, existe uma exclusão de competência do Juizado da Fazenda Pública, que é regulamentada pelo parágrafo 1º do artigo 2º dessa mesma legislação, 12.153. Bom, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública também ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e demarcação de terras, ações populares, de improbidade administrativa, execuções fiscais e demandas sobre direitos ou que tratem de direitos coletivos ou difusos ou individuais homogêneos, assim como as causas que versem sobre bens
imóveis dos estados, do Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e fundações a eles vinculadas, e causas que tenham por objeto a impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. São as mesmas restrições que a legislação regente do Juizado Especial Federal impõe naquele sistema. Vocês vão ver, ao ler essas duas legislações, a 10.259 e a 12.153, que são legislações bem próximas, muito semelhantes uma da outra, porque ambos os juizados tratam de demandas envolvendo interesse de Estado, em que os estados, os municípios ou a própria União são réus, estão no polo passivo das ações, tanto em um sistema quanto no outro sistema. Portanto, o tratamento é bastante semelhante, até o limite mesmo para a propositura das ações é uma nota aí de identificação entre as duas os dois sistemas de juizados. Uma outra semelhança, na verdade, identidade entre os dois sistemas, o juizado federal e da Fazenda Pública, é a seguinte: o sistema tanto da Fazenda Pública quanto do Juizado Especial Federal disciplina que, havendo juizado especial federal ou estadual naquela comarca onde a ação deve ser ajuizada, a competência desses órgãos é absoluta. Portanto, não existe opção do autor de escolha, ele não tem opção em escolher entre a justiça comum, sem ser especializado, do juizado especial e o juizado especial, sendo a demanda de até 60 salários mínimos movida em face da União, dos estados, do Distrito Federal, território ou municípios, ela tem que necessariamente, de maneira obrigatória, ser direcionada ao sistema do juizado ou federal, no caso da União, ou da Fazenda Pública, no caso do Distrito Federal, estados e demais municípios, ok? A competência não é opcional, como ocorre no caso dos juizados especiais estaduais regidos pela Lei 9.099, em que, pelo fato da competência ser delimitada em razão do critério do valor de causa, ela é relativa e, portanto, o autor pode optar se escolhe ou não ajuizar sua ação no sistema do juizado especial, ok? No juizado da Fazenda Pública e Federal, repita, a competência é absoluta, existindo vara no local. Ok, pessoal? Mais uma questão. O sistema do juizado especial como um todo, regido por essas três legislações, ele é instituído para traçar um procedimento que se orienta por critérios de oralidade, simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade. Basicamente, esse sistema foi pensado para cuidar de um problema chamado de litigiosidade contida. O que é esse problema de litigiosidade contida? É o seguinte: percebeu-se que antes da Constituição de 88 havia uma espécie de litigiosidade contida. O que era isso? Percebeu-se que a jurisdição brasileira era muito cara, muito formal, muito morosa, o que desmotivava muitas pessoas que tinham pretensões relacionadas a recebimento de dinheiro muito pequenas, pretensões de cunho econômico de um valor muito insignificante perto do que elas iam gastar com o pagamento de custas, de despesas processuais, de advogados, o que acabava desestimulando essas pessoas a se recorrerem ao serviço do judiciário a fim de resolver seus conflitos. Para evitar que isso ocorresse e a fim de possibilitar um acesso à justiça mais igualitário e mais universal, instituiu-se esse sistema dos juizados especiais, que tem jurisdição gratuita, pelo menos no primeiro grau, e que é regido pela regra da capacidade postulatória de autorrepresentação, o ius postulante, Então, se estabelece na Lei 9.099 que as demandas de até 20 salários mínimos propostas dentro do sistema do juizado especial dispensam patrocínio de advogado. Isso significa que a parte pode se dirigir
com seus documentos e munida da sua pretensão, do que ela vai querer, até um servidor que possa atendê-la no juizado especial, que vai coletar as suas alegações, vai reduzi-las a termo e vai encaminhar para que o juiz examine, cuide de dar o devido encaminhamento. Não é necessário advogado, é permitida a autorrepresentação. Por mais que esse critério, como já criticamos tantas vezes em sala de aula, seja questionável, ele é um facilitador inegável de acesso ao judiciário. Resta saber se esse acesso tem qualidade ou não, né? Essa regra, que como disse, foi instituída pela Lei 9.099, por entendimentos do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE, ela também é aplicada ao sistema de juizado federal e da Fazenda Pública, ou seja, o ius postulandi até 20 salários mínimos também vale para o juizado especial da Fazenda Pública e juizado especial federal. Uma outra observação é a seguinte, pessoal: no sistema do juizado não se pagam despesas processuais, nem custas, nem honorários de sucumbência durante a tramitação no primeiro grau de jurisdição. Então, desde a distribuição da petição inicial até o encerramento do processo, se a parte agiu de boa fé, com lealdade processual, compareceu a todas as audiências e houve prolação de uma sentença regular, válida, não haverá, ainda que a parte autora perca, né, não tenha o seu pedido julgado procedente, condenação ao pagamento de custas, honorários de sucumbência e demais despesas processuais. A jurisdição é gratuita no primeiro grau de jurisdição, ainda que não haja concessão do benefício da gratuidade de justiça. A jurisdição é gratuita. Contudo, pessoal, essa gratuidade de jurisdição, ela só ocorre no primeiro grau, na primeira fase do procedimento. Se houver prolongamento da fase cognitiva através da interposição de recursos, haverá necessidade de recolhimento de tudo aquilo que a parte não desembolsou para obter a sentença de primeiro grau. Então, eventualmente, se ela for recorrer e não tiver o direito de ter o benefício da gratuidade concedido, né, ela vai ter que recolher custas, todas as despesas processuais que ela não recolheu no primeiro grau e o preparo do recurso a ser manejado. Ok, pessoal? E ainda tem um porém. Caso ela decida discutir o conteúdo da sentença, né, por meio de um recurso, se ela não concordar eventualmente com o conteúdo, ela ainda necessita de advogado, ou seja, o ius postulandi, a capacidade postulatória por via de autorrepresentação, da parte ir ao judiciário sem advogado, ela só vale para o primeiro grau, ela não vale para o segundo, o que motiva, inclusive na fase recursal, o pagamento de honorários de sucumbência por parte do vencido. Então, se ficar caracterizada sucumbência no segundo grau, a parte vencida vai estar incumbida do pagamento de honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora. Então, todas essas disposições valem tanto para o juizado especial regido pela Lei 9.099, que é o juizado especial dos estados, quanto para o juizado especial federal, 10.259, quanto para o juizado especial da Fazenda Pública, regido pela 12.153. Todas essas disposições valem para o sistema dos juizados especiais como um todo, ok? Bom, pessoal, nos referindo ainda um pouquinho ao sistema do juizado no tocante a essa questão do recolhimento de custas, o artigo 55, que vai servir para ser aplicado a todas as legislações, é o 55 da 9.099, vai dizer o seguinte: a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas de honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10
a 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Isso significa justamente aquilo que a gente acabou de dizer, né? O sistema do juizado especial independe, no primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e demais despesas. Contudo, se houver necessidade de interposição de recurso, no preparo do recurso, segundo o que dispõe o parágrafo único do 54, devem ser recolhidas todas as despesas processuais, inclusive aquelas que foram dispensadas no primeiro grau de jurisdição, ressalvada a possibilidade da parte solicitar gratuidade. Ok? E havendo a possibilidade ainda, em face da necessidade de assistência de advogado no segundo grau, de que a parte vencida seja condenada ao pagamento das custas e de honorários de advogado, que vão ser fixados da mesma forma que o CPC estabelece, no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação. Se não tiver valor de condenação, né, vai ser do valor corrigido da causa. Ok, pessoal? Bom, então, estabelecidos esses marcos que nós precisamos saber para poder entender um pouquinho o sistema recursal do juizado especial, vamos a ele. Como eu disse para vocês, pessoal, o juizado é regido por princípios que tornam o sistema mais oral do que o normal, menos formal, mais simples, mais econômico do ponto de vista processual e mais célere. Então, o sistema recursal instituído pelos juizados, ele vai justamente atender a esses princípios, de modo que existe uma limitação do contraditório, existe uma limitação também da ampla defesa e da cognição exercida dentro dos juizados especiais. Ela não vai ser tão profunda, até porque não se admite conhecimento de demandas de grande complexidade. Logo, existe uma limitação probatória, existe uma limitação na possibilidade de impugnação recursal também. Bom, a Lei 9.099, pessoal, ela prevê, assim como ela é aplicável subsidiariamente às demais leis, 10.259 e 12.153, que tem um texto mais enxuto, e, portanto, esse texto é complementado pela 9.099, ela institui apenas 2 recursos no sistema dos juizados especiais, que são o recurso inominado, que é regido pelos artigos 41, 42 e 43 da Lei 9.099 e o recurso de embargos de declaração, regido pelos artigos 48 a 50 da Lei 9.099. Né? Esses são os únicos recursos previstos na legislação do juizado para impugnação das decisões proferidas naquele sistema. O artigo 48, que vai tratar dos embargos de declaração, vamos falar dele primeiro, porque os embargos são mais simples e foram objetos da aula anterior. Ele diz assim: caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da decisão. E artigo 50, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Percebam, pessoal, que não há qualquer diferença em relação ao sistema de manifestação de embargos de declaração previsto na legislação processual civil. Cabem embargos de declaração para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo que, a exemplo do que ocorre no sistema do CPC, os erros materiais, ainda que a parte se esqueça de embargar, podem ser corrigidos a qualquer tempo, a exemplo do que dispõe o artigo 494, inciso 1º do Código de Processo Civil. A diferença aqui é que os embargos podem ser opostos oralmente, isso para conjugar com o princípio da oralidade dos juizados especiais. Eles vão ser manifestados no prazo de 5 dias, também dirigidos ao juiz prolator da decisão, para impugnar qualquer tipo de decisão proferida no âmbito do juizado, seja ela sentença, decisão interlocutora, até despacho, ou os acórdãos das turmas recursais, ou mesmo decisões monocráticas de relator ou de presidente da turma recursal. Os embargos de declaração, diferentemente do texto anterior à vigência do CPC de 2015, eles vão interromper o prazo para interposição dos demais recursos e não suspender como ocorria no passado. A diferença entre interrupção e suspensão, só lembrando, é que a interrupção ela faz com que o prazo comece do início,
e não retorne de onde ele parou, né? A contagem retorna para o zero. Eu inicio a contagem do prazo recursal novamente após ele ter sido interrompido pelo conhecimento dos embargos de declaração. Ok, pessoal? Além dos embargos de declaração, a gente também tem a previsão do chamado recurso inominado, recurso sem nome. Sem nome por quê? Recurso inominado? Porque a legislação simplesmente não faz referência, não atribui um nome específico a esse recurso. Ela dispõe simplesmente o seguinte, lá no artigo 41, da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Percebam que a legislação dispõe que cabe recurso em face de sentenças, exceto as homologatórias de acordo ou de laudos arbitrais, cabe recurso contra a sentença para o próprio juizado especial. Isso significa que é cabível um recurso semelhante ao de apelação, que serve para impugnar o conteúdo de sentenças, exceto aquelas homologatórias de acordo, porque aí também haveria um ato impeditivo, um fato impeditivo ao direito de recorrer, que é, no caso, a aceitação de ambas as partes, já que elas entraram no acordo, né? Então, das sentenças cabe recurso inominado, que é o equivalente à apelação. E aí vamos fazer um comparativo. Esse recurso ele serve para reformar ou invalidar qualquer tipo de sentença, exceto as homologatórias proferidas no âmbito dos juizados especiais. Quais são as diferenças em relação ao recurso de apelação? O recurso inominado, pessoal, ele vai ter basicamente a mesma estrutura formal de confecção de peça de um recurso de apelação. Ocorre que o prazo para interposição deste recurso é de 10 e não de 15 dias, como ocorre no recurso de apelação, então o prazo do inominado é de 10 dias. A competência para apreciação do inominado não é do Tribunal de Justiça, como ocorre, né, na apelação, ou do Tribunal Regional Federal, como ocorre na apelação, do Tribunal de Segundo Grau, e sim da turma recursal, que é um órgão ordinário dos juizados especiais, composta por 3 juízes togados no exercício do primeiro grau de jurisdição, que são convocados excepcionalmente de tempos em tempos para compor um colegiado que vai exercer essa função de revisar as decisões proferidas pelos juízes que estão atuando no primeiro grau, né? Então, são juízes de primeiro grau que são excepcionalmente convocados para compor um colegiado revisor das decisões proferidas ali. Eles são reunidos na sede do juizado mesmo e vão ter a competência de apreciar os recursos manejados em face das sentenças proferidas nos juizados especiais. Neste recurso, a exemplo do que ocorre na apelação, as partes devem ser representadas por advogado, é obrigatória a assistência de advogado, ok? Exige-se a confecção de petição escrita, da qual devem constar as razões do recurso e necessariamente o pedido, então não é tão informal assim, né? Lembrem-se que a estrutura formal da peça deve seguir a mesma estrutura de apelação, né? Esse recurso está submetido a preparo, né? Então, assim como ocorre na apelação, exige-se o recolhimento de custas do recurso, só não haverá necessidade de recolhimento se a parte estiver amparada ou solicitar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O preparo, diferentemente do que ocorre no sistema da apelação, ele não deve ser comprovado, recolhido na data do protocolo do recurso, ele pode ser recolhido em até 48 horas depois da interposição do recurso, depois do protocolo. Lembrando que os enunciados do FONAGE estabelecem que esse preparo não pode ser complementado, porque como a gente já tem esse prazo de 48 horas para recolher depois que a gente interpõe o recurso, ele sempre tem que ser feito na íntegra, não existe prazo para complementação posterior. Então, se você se esqueceu de recolher a totalidade do preparo no prazo de 48 horas, perdeu o Playboy, você não pode fazer complementação depois, já que as regras do Código de Processo Civil não se aplicam nesse tocante, uma vez que existe regulamentação própria lá do parágrafo 1º do artigo 42,
Ok, pessoal? Haverá necessidade de apresentação de contrarrazões, ok? O juízo de admissibilidade também, segundo enunciado do FONAGE, é feito pelo juízo de primeiro grau. Então, diferentemente do que ocorre na apelação, que não está submetida ao juízo de admissibilidade no primeiro grau, né, já que a apelação é dirigida ao primeiro, que só intima para contrarrazões e depois encaminhada ao segundo grau, aqui no inominado a gente vai dirigir a peça para o juiz de primeiro grau, o juízo de primeiro grau intima a parte contrária para contrarrazoar após recolhimento do preparo. Depois de apresentadas as contrarrazões, o recurso volta para exame do próprio juiz de primeiro grau, que está incumbido de realizar o exame de admissibilidade. Ele vai examinar os requisitos de admissibilidade: legitimidade, cabimento, interesse recursal, preparo, tempestividade, regularidade formal e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Então, esse prévio exame de admissibilidade é feito pelo primeiro grau de jurisdição, ok? Após feito esse prévio exame de admissibilidade, haverá remessa dos autos para turma recursal, se o juízo de admissibilidade for positivo. Ok, pessoal? Uma outra observação ainda a ser feita em relação a comparação entre inominado e apelação é a seguinte: a apelação, via de regra, tem efeito suspensivo automático, ou seja, a simples manifestação de recurso de apelação, com exceção daquelas hipóteses que são delineadas pelo parágrafo 1º do artigo 1012, né, em que a apelação não vai ser recebida com efeito suspensivo, via de regra, ela tem efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo automático, ele não ocorre no recurso inominado. O recurso inominado, via de regra, só tem efeito devolutivo. Contudo, o juiz, ao fazer o juízo de admissibilidade, a fim de evitar dano irreparável à parte recorrente, pode, caso haja requerimento, atribuir efeito suspensivo, evitando a produção de efeitos da sentença recorrida. Ok, pessoal? Basicamente, as diferenças entre o inominado e o recurso de apelação são essas, a gente não tem muita diferença. Uma outra polêmica que foi sanada precisamente pela Lei 13.728 de 2018, né, que criou o disposto no artigo 12A da Lei 9.099, é a questão referente à contagem do prazo, aí no caso para manifestação de recursos na lei do juizado especial, no sistema de juizados especial. Antigamente existia um enunciado do FONAGE proibindo a contagem de prazo em dias úteis. A criação desse disposto no artigo 12A da Lei 9.099 permite contagem em dias úteis. Então, mesmo critério de contagem de prazo que eu utilizo na justiça comum, no processo civil, regido pelo CPC, vai ser utilizado aqui pela Lei 9.099 também. Ok, pessoal? E aí, mais duas observações para a gente finalizar. Bom, fazendo um complemento aí, pessoal, à Lei 9.099, nas leis 10.259 e 12.153, a gente encontra precisamente duas disposições que vão se distinguir quando a gente considera o texto da 9.099. A primeira disposição diz respeito à possibilidade de manifestação de de recurso, também sem nome, a lei não coloca nome a esse recurso, acabou ficando convencionado se chamar na doutrina e na prática do foro de um recurso de agravo de instrumento, porque agravo de instrumento é um recurso cabível em face de decisões interlocutórias, então acabou ficando com esse nome, mas é fato que a legislação não estipula nome quando ela trata deste recurso. Fato é que no sistema do Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública se faculta a possibilidade de a parte prejudicada, pelo conteúdo de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência, de manifestarem recursos em face dessas decisões. Então, a parte que se sentir prejudicada com a concessão ou indeferimento de tutelas de urgência no sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado Especial Federal, prevêem os artigos 3º e 4º
dessas duas legislações a possibilidade de manifestação de recurso. Percebam, não é toda interlocutória que admite a interposição de recurso no sistema desses dois juizados, apenas as interlocutórias que versem sobre tutelas antecipatórias e tutelas cautelares, isto é, tutelas provisórias de urgência. Beleza, pessoal? O agravo de instrumento, nesse caso, né, ou simplesmente recurso inominado, se preferirem chamar assim, já que a lei não atribui nome, vai ser interposto também no prazo de 10 dias, segundo o enunciado do FONAGE. Eu não vou aplicar o prazo de 15 dias previsto pela legislação processual civil. Vou aplicar o prazo de 10 dias, fazendo analogia com o recurso contra a sentença, já que o sistema é regido pelo princípio da celeridade. Ok, pessoal? Uma outra previsão também que distingue os artigos que tratam dessa questão do agravo ou recurso inominado em face de interlocutória são os 3º e 4º da lei 3º e 4º da lei 12.153 e 4º e 5º da 10.259, que vão tratar desse recurso contra interlocutório. Uma outra previsão legal que difere a 9.099 às demais legislações da 9.099 é o disposto nos artigos 20 e 21 da 10.259 e da 12.153, que vão permitir o chamado pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito dos juizados especiais da Fazenda e federais, quando existir divergência entre as decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública ou Federal, é possível um pedido de uniformização de jurisprudência nacional a fim de que seja consolidado um entendimento geral sobre aquela questão. Então, quando houver conflitos de interpretações, por exemplo, a respeito da aplicação da legislação federal, no âmbito dos juizados especiais federais da Fazenda Pública, é possível um pedido de uniformização de jurisprudência a fim de que seja construída uma única interpretação para situações de teor semelhante. Também é possível no sistema dos juizados especiais, pessoal, a interposição do chamado recurso extraordinário. Por que se admite recurso extraordinário no sistema do juizado especial? Porque a legislação, na verdade a Constituição Federal, lá no artigo 102.3, ao tratar do recurso extraordinário, diz que o recurso extraordinário é cabível quando existirem decisões de única e última instância, com repercussão geral, que violarem o texto da Constituição Federal. Ela não coloca como pré-requisito para a interposição de recurso extraordinário o fato dessas decisões serem necessariamente produzidas por tribunais. É necessário que a decisão seja de única ou última instância. Ora, se a decisão proferida por turma recursal é de única e última instância, ou seja, não se existe como recorrer dentro do sistema do judiciário para uma outra instância além da turma recursal, ela é de única ou última instância. Na verdade, ela é de última instância, Então, havendo violação ao texto da Constituição Federal por esses acórdãos de turma recursal, é perfeitamente possível se interpor um recurso extraordinário questionando o conteúdo inconstitucional desses acórdãos. Contudo, pessoal, resta saber, em face da pouca complexidade das demandas dos juizados especiais, que geralmente envolvem interesses privados, se esse recurso extraordinário vai ser reconhecido, porque provavelmente não vai ter repercussão geral, considerando que a repercussão geral exige que a discussão daquela matéria ultrapasse os interesses subjetivos daqueles que fazem parte da demanda, vindo a atingir uma importância política, econômica, social ou jurídica, é muito difícil que a gente consiga obter o conhecimento de recursos extraordinários manifestados em face de acórdãos de turmas recursais, Mas é perfeitamente cabível, sim. Agora, uma observação bastante importante é o seguinte: não cabe
recurso especial dentro do sistema de juizado especial. Portanto, se houver a prolação de um acórdão em turma recursal que eventualmente viola a legislação federal ou está com interpretação divergente do que aquela que comumente o STJ confere sobre determinada matéria federal, né, numa determinada hipótese, não se admite a interposição de recurso especial contra esses acórdãos. Por que não se admite? Existe uma vedação imposta pela própria Constituição Federal ao tratar do recurso especial lá no artigo 105.3, uma vez que ela diz que o recurso especial só é possível para impugnar acórdãos proferidos em única ou última instância por tribunais de segundo grau. A turma recursal não é tribunal, ela é um órgão cuja composição se dá a partir de juízes do primeiro grau que são convocados de tempos em tempos para exercer função revisional. Portanto, a turma recursal não é tribunal, não tem composição tribunalícia. Logo, eu não posso considerar que o acórdão de uma turma recursal seja acórdão de tribunal, e por isso não cabe, existe um obstáculo constitucional para a interposição de recurso especial. Mas, Camila, como é que a gente faz, então, para poder contestar acórdãos ilegais, acórdãos que violem a legislação federal ou que violem jurisprudência do STJ em termos de legislação federal? Bom, pessoal, ao longo do tempo, como existia um certo desconforto por parte do STJ de deixar de ter jurisdição sobre o juizado especial e, portanto, deixar de ter a última palavra em termos de interpretação da legislação infraconstitucional no sistema do juizado, a partir dessas questões todas, convencionou-se que um instrumento processual cabível para poder impugnar esse tipo de violação à lei federal é o da reclamação constitucional. Antes da vigência do CPC de 2015, a questão era regulamentada pela Resolução 9 de, salvo engano, 2015, enfim, vocês vão me perdoar, não estou me lembrando do número do ano da resolução, mas havia uma resolução no âmbito do STJ que regulamentava a possibilidade de manifestação de reclamação constitucional diante dessa situação, e essas reclamações seriam dirigidas para o próprio STJ, que diria que resolveria a questão se ela estava de fato ou não violando, se o acórdão estava de fato ou não violando a legislação federal. Com a vigência do CPC, o STJ editou uma nova resolução, a Resolução 3 de 2016, e essa resolução estabelece que, havendo divergência entre acórdão de turma recursal e decisões do Superior Tribunal de Justiça, né, que violem, né, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, é possível haver reclamação, sim, só que essa reclamação ela deve ser direcionada para as turmas de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais estaduais. Acontece que muitas dessas turmas ainda não foram criadas no âmbito dos tribunais de justiça. Os tribunais não se organizaram para criar essas turmas de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais, de modo que essas reclamações hoje têm ficado no limbo. Hoje, no Tribunal de Justiça de Minas, a gente tem competência instituída das chamadas sessões cíveis para julgar eventualmente reclamações que venham do sistema do juizado especial, manejadas em face de acórdãos de turma recursal. Acontece, pessoal, que essas sessões cíveis do Tribunal de Justiça, muitas delas não têm se negado a apreciar as reclamações ao argumento de que a resolução 3 de 2016 do STJ é inconstitucional, tendo em vista que ela cria uma hipótese de competência para os tribunais de justiça que não é prevista em lei. Ou seja, uma resolução de um outro tribunal do STJ cria um tipo de competência para um outro órgão jurisdicional, que é o Tribunal de Justiça. Isso só poderia ser feito pelo próprio Tribunal de Justiça no seu regimento interno, né? O STJ ele não pode criar competência para outro tribunal. Isso não está previsto em lei. Até porque, percebam que o artigo
988 do Código de Processo, ao falar da reclamação, ele diz que cabe reclamação quando a autoridade de decisões proferidas por tribunais é contestada, é violada, né? E essas reclamações seriam dirigidas para o próprio tribunal que prolatou a decisão cuja autoridade foi contestada. Se aqui o que se questiona, né, é uma decisão da turma recursal que violou outra decisão do STJ, se a decisão do STJ é que está sendo violada, então teria que ser o próprio STJ o órgão competente para solucionar as reclamações manifestadas, né? Ele não poderia atribuir a competência para o Tribunal de Justiça, para os tribunais de justiça, ou para as turmas de uniformização de jurisprudência criadas por tribunais de justiça. Fato é, pessoal, que existiu um incidente de arguição de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas, que é o incidente 100001603901. Esse incidente consolidou o posicionamento de que a resolução 03 de 16 do STJ é inconstitucional por criar hipótese de competência que não está prevista em lei, né? Enfim, violando o próprio CPC e a Constituição Federal, que trata da repartição de competências. Ok, pessoal? Então, hoje em dia, as reclamações manifestadas em face das decisões de turma recursal que contestem que a turma deixou de aplicar um entendimento do STJ, uma súmula do STJ, ou que mesmo violaram a legislação federal, elas têm ficado num limbo. Têm sido direcionadas às sessões cíveis do Tribunal de Justiça, mas muitas delas o que se vê é que alguns desembargadores se valem do argumento de que a legislação é inconstitucional e, portanto, o Tribunal de Justiça não é competente, e outros se valem do argumento de que a reclamação não é cabível nesse caso, uma vez que ela só é passível de cabimento nas hipóteses delimitadas no artigo 988 a 993 do Código de Processo. Lembrando que a reclamação é uma ação de natureza constitucional, ela não é um sucedâneo recursal e a regulamentação legal dela é feita pelos artigos 998 a 993 do CPC. Por fim, pessoal, só vou dar uma diquinha aqui de leitura de alguns enunciados importantes para leitura, enunciados do FONAGE. Eu gostaria que vocês lessem o enunciado 63, o enunciado 88, o enunciado 102, o enunciado 118 e o enunciado 122, que vão tratar de todos esses fatos que a gente trouxe aqui na aula, né, os enunciados que foram falados aqui ao longo da aula. Vocês deem uma olhadinha lá, por gentileza. Só mais duas questões. O enunciado 88 diz que não cabe recurso adesivo no sistema do juizado especial, dos juizados especiais em geral, por ausência de previsão legal. Na verdade, a ideia é que o adesivo violaria a questão da celeridade da economia processual e da informalidade, né? Então, não caberia o recurso adesivo. O enunciado 102 diz que cabe agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelas turmas recursais, né, por alguém da turma recursal, por um relator ou por presidente da turma recursal no âmbito dos juizados. Ele prevê prazo de 5 dias para a manifestação desses recursos, o que é questionável, porque hoje em dia, pelo disposto no artigo 1070 do CPC, todo agravo em geral, interno, de instrumento, deve ser interposto no prazo de 15 dias e não de 5, portanto, eu entendo que esse enunciado foi modificado. O enunciado 118 diz que recurso infundado pode ser eventualmente punido com aplicação de multa de até 1% e com indenização para a parte contrária recorrida de até 20% instituído sobre o valor da causa. Ok, pessoal? E o enunciado 122 vai falar que os honorários podem incidir também na hipótese de recurso não conhecido, e não somente na hipótese de recurso que eventualmente reforma ou que eventualmente mantém uma condenação do primeiro grau, né, tendo parte vencida. Ok, pessoal?
Então, basicamente é isso. Acho que é só isso que eu tenho para falar para vocês. Isso tudo, né? Espero que vocês tenham compreendido aí a maioria das questões. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijo, beijo, tchau e bons estudos. Ah, vem exercício por aí já já, tá? Tchau, tchau.